Meninos do meu Brasil Varonil, vamos começar mais um Contestação Espírita. O tema de hoje será: viver é um direito ou é um dever? Falaremos sobre isso depois da vinheta. Fique por aí, compartilhe, curta e esperamos vocês também nas plataformas de podcast. Até lá. Estive pensando, meus caros amigos, diante de uns temas que eu assisti aí durante o final de semana, e também das coisas que a gente tem falado nas últimas semanas, a encarnação aqui terrena é um direito nosso ou é um dever nosso? Fiquei tempos pensando sobre isso e gostaria de bater bola com vocês sobre isso. Não falem todos de uma vez. Não, eu propus um tema parecido lá, mas eu posso pegar uma equação, uma linha lá que eu coloquei, que é o seguinte. Vamos indo, sem... Sim, que era assim, vamos pensar num direito, direito reencarnatório. Tá? Se é um direito, então vamos pensar assim, fazendo uma metáfora, as raposas têm o direito de reencarnar para vir tomar conta do galinheiro? Se é um direito, os raposas tá liberado. Tá liberado? Se as raposas vêm aqui, não, você é raposa, você precisa evoluir realmente, vai lá tomar conta do galinheiro na próxima encarnação. Parece aquela criança que, eu não sei se já viram esse teste de internet, que põe o doce que a criança mais gosta na frente da criança, a mãe põe e fala assim, olha, não mexe enquanto eu não voltar. Quando eu voltar, você pode comer. E larga a criança lá. E lá, exato. Você é daqueles que come ou daqueles que espera, José? Não, espera, assim, mas não muito, tá? Não abusa da minha paciência, não. Mas com o tempo, assim, certas coisas... por exemplo, se você na situação oposta, acho que você espera. Acho que a Carla, que é pai, Cláudia, Alexandre e tal, vai mãe, pai. Aí, assim, se a gente compra uma coisa pro filho, a gente espera. Isso é assim, pode esperar o tempo que for, pode demorar, tal. Você não vai lá e belisca, né, antes. Só aí você chega e fala, você não vai comer esse negócio mais? Você não vai, não sei o quê? Não, não vou mais. Tem certeza? Tem. Certeza mesmo? Tem. Aí você depois fala e pega, até para não perder o produto. Mas só agora, na ordem que você colocou, é complicado. É judiar demais da criança. Opa! Mas assim, na hora que você falou do direito, eu lembrei lá, assim, direito reencarnatório. Um direito ou um dever? Reencarnar é um dever ou um direito? Vamos pensar só no espírito, vamos lá. O cara precisa evoluir, que nós precisamos evoluir sim, que o meio mais eficaz é a encarnação, concordamos, é o mais eficaz, porém não o único. Tá? Que outro ferramenta teria? Então, será que dá para evoluir só no espírito? Eu acho que não. Então, mas assim, então, aí passa a ser um dever. É o mesmo, acho que é assim que mutatis mutandis, a questão de você, os pais são obrigados a matricular o filho a partir dos 6 anos. E antes disso? Antes disso, não. Algo parecido deve ser com o espírito também. Cara, você é obrigado a reencarnar. Imediatamente, não. Imediatamente, não. Mais alguém? Depende do ponto de vista, né? Pela ótica, e o Zé colocou bem, né? Se a gente for levar em consideração que é o meio para a gente evoluir, é um dever. E também é um direito. Porque se Deus é soberanamente justo e bom, e a evolução, a encarnação é um meio de evoluir, por que eu seria privado disso? Porque eu não teria o direito para. Né? Então, dependendo do prisma que você coloca, é um direito e também é um dever. Só complementando o que o Alexandre diz, o direito é um benefício que a pessoa ela possui. Então, a gente tem direito a alguns benefícios. E o dever é aquilo que a gente tem que cumprir. Então, a gente também tem esse lado. Eu acho que
o direito vai estar muito ligado à questão também da evolução espiritual, né? Então, talvez, conforme a gente vai evoluindo, o espírito vai tendo mais maturidade, mais senso moral e tudo mais, ele vai ganhando um pouco mais de direitos dentro da encarnação. Mas ele ainda continua com deveres, porque se não continuasse com deveres, não estava, né, principalmente nesse plano aqui que a gente está, né? Pode ser que em outros a própria escolha já não, eu vou fazer, e não tenha essa parte tão definida, mas na nossa condição evolutiva, nós temos o direito é um benefício dado por Deus, né? Então a gente tem o direito de evoluir, de reencarnar, né? Mas também nós temos dever, porque a gente tem que cumprir com algumas coisas com isso. E esse direito, só o fato da gente falar, bom, eu posso reencarnar, é um direito que Deus nos concede, né? E eu acho que aí esse direito já é só por esse direito a gente já tem que ser extremamente grato, né? E aí cumprir os nossos deveres com com as coisas, assim, é claro que a gente não está nesse nível ainda de cumprir de uma forma brilhante, né? Mas assim, tentar fazer o nosso melhor. Mas também a gente vai adquirindo alguns direitos, algumas coisas ao longo da nossa jornada e do nosso amadurecimento espiritual. Penso que é um pouquinho por esse caminho. Planetas de provas e expiações. Provas e expiações são deveres. Então não temos nem condições ainda de reivindicar direitos, né? Né? Doce ilusão. Doce ilusão. Ainda estamos cumprindo os nossos deveres diante das provas e das expiações. Eu gosto do mais? Jackson. Não, eu sou desse pensamento também. Para mim, eu concordo com o que vocês falaram, que dependendo do momento que você está, ele pode ser um ou outro, mas para mim, e pelo que eu percebo, para a humanidade, ele é mais um dever. Do tipo assim, ó, vocês ficam tudo aí no quarto, resolvendo como é que vocês vão corrigir a merda que vocês fizeram. Aí a hora que vocês tiverem alguma solução, vocês podem sair. É mais ou menos... E olha que interessante, né? A evolução dos mundos, quando a gente estuda a evolução dos mundos, a gente começa a perceber esse nível de consciência, ele vai mudando, né? Quando a gente é simples, a gente é ignorante total. Então a gente está ali, né? De buraco para buraco, né? Não sei nem se pode falar esse tipo de coisa aqui, mas enfim, a expressão que eu quero falar. Não, pode falar, não tem problema. Comer e cagar. Não que não tenham pessoas nessa condição atual, né? Só comendo e cagando, mas enfim. Aí nós vamos começar a tomar consciência dos nossos deveres no plano de provas e expiações. Quando a gente começa a entrar na regeneração, porque os direitos eles são adquiridos através dos deveres cumpridos. Não existe direito se queimando essa etapa de cumprimento de dever. Para tudo. Né? Porque senão o direito ele ficaria como um brinde, como um mimo de Deus para você. Ó, te dá esse direitinho aqui. É como o salário. Você recebe o salário depois que você trabalha. Ninguém recebe o salário adiantado. Pois é, hoje dentro do meu grupo lá de manhã, do estudo de manhã, né, estava se questionando sobre se a pessoa não tomar vacina, ela não pode entrar em tais lugares, né? Aí os estudantes de direito eles já se acham os suprassumo da sociedade do planeta, né? Aí uma virou e falou assim, mas está infringindo o direito de escolha da pessoa de ir e vir. Aí eu virei para ela e falei assim, para você estar aqui hoje, você teve que ter um documento, né? No mínimo, fazer um RG, uma certidão de nascimento, um RG e um CPF.
teve que cumprir um dever. Qualquer benefício que você quer do governo, proclamando esse direito que você acha que você tem que ter um dever, você tem que ter os deveres antes para você receber esse benefício. Então, esse pensamento antecipado de direito, infantil, ilusório, de que o direito vem antes do dever, não vai. Você entra em choque o tempo inteiro com o planeta e com a vida. Se a gente encarar a vida cumprindo os nossos deveres, as nossas provas e as nossas expiações, a gente começa a ter um lampejo de consciência na regeneração. Eu acho que a gente tem direitos, né? Mas ele é só depois dos deveres cumpridos mesmo. Vamos ter, sim, direito a muitas coisas. Saímos da mão do Criador, né? Mas a gente precisa fazer a nossa parte. E eles estão todos na nossa consciência, né? Por isso que a gente tem as leis divinas. Né? As leis já nos dizem que nós temos deveres a cumprir. É que a gente vê o dever como algo ruim, né? Uma obrigação. E o Emmanuel sempre fala que felicidade é dever cumprido. Nunca fala do direito, sempre fala do dever. Mas a gente acha que só vai ser feliz se tiver direito. E, na verdade, é com o cumprimento dos deveres. Agora, dentro da nossa condição, da terra, das nossas leis aqui, nós vamos adquirindo direito conforme a gente vai vivenciando, né? Mas o direito está muito ligado ainda à criminalidade, né? Aos nossos erros, àquilo que a gente fez de mal, né? Porque ainda nós somos assim, né? A gente ainda pratica mais o mal do que o bem. A gente aprende mais através do mal do que do bem, né? Da dor, do sofrimento. É assim que a gente vai aprendendo. Vou fazer uma parte na fala do Jair, ele falou uma palavra legal ali, que ele falou ilusório, acho que mais que ilusório, é mesquinho o negócio. A questão é essa mesquinharia. Uma outra questão, essa questão do direito de ir e vir. Gente, pense em trânsito. Cara, tem direito de ir e vir? Tem, mas não na contramão, por exemplo. Sabe, existem regras. Tá, tem direito de ir e vir? Tenho, mas, cara, eu não posso infringir uma lei de trânsito, que é você ir na contramão, você entrar, furar uma preferencial, e por aí vai, você fere o Código Penal, mas tem regras. O direito de ir e vir está ali preservado, mas o seu ir e vir é legislado. Tem uma legislação, tem regras por trás, tem leis que você tem que obedecer para o bom convívio da sociedade. Então, a questão da vacinação, cara, você tem direito de... Existe um direito que é o do coletivo, que prevalece sobre todos. O cara tem o direito de se preservar do ponto de vista físico, né? Salutar, biossegurança. E isso sobrepõe qualquer direito individual. Não sou jurista, hein? Não, vamos por aí, mas você pensar que a pessoa ela tem direito de não querer vacinar, quem está vacinando tem direito de não querer estar perto dela. Direito por direito, todo mundo tem direito, certo? Não é assim que funciona? Não, é nesse ponto que eu queria chegar. Por exemplo, se viver é um direito, do ponto de vista mediano, né? Nós aqui, como kardecistas, pelo que eu entendi da nossa fala aqui, está mais perto do dever, né? Se ele é um dever, eu vejo, inclusive, maiores implicações se ele é um dever. Nós não deveríamos zelar pela vida no seguinte sentido, de preservar a nossa saúde mental, física, espiritual, etc. e tal. E aí eu estou vendo, ou percebendo, um mundo enterrado cada vez mais profundamente nas doenças, sejam elas psicológicas, sejam elas das anfetaminas, etc. e tal. A sensação que eu tenho é que as pessoas estão se enterrando cada vez mais nisso, né?
Basta você dar uma andada no seu bairro, você vai ver quantas farmácias existem no seu município. E existe porque vende, porque se não vendesse, não existiria, né? E sendo um direito ou um dever, e eu acho que é mais um dever, embora eu entenda que a maioria entende como um direito, por que aviltar esse direito? Por que menosprezá-lo, né? A gente não está como sociedade, como humanidade, caminhando no sentido, na contramão, José? Contramão de? Da preservação. Se a vida é um direito, ela não deveria ser preservada, ela não deveria ser bem cuidada. Pensando aqui na Matrix, o Alexandre vai gostar da piada. Tem hora que eu torço para as máquinas, viu? Cara, porque assim, um adjetivo que a Cláudia gosta. Às vezes eu tenho a impressão que a gente falha miseravelmente enquanto humanidade. Humanidade, não estou falando em sociedade, estou falando em coisa global, planetária. Eu não sei se é contramão, não sei se você falou cada vez mais, né, Ciri? Eu não sei se é cada vez mais, acho que aquilo que o Alexandre falou lá no episódio lá atrás, que agora te jogou um holofote. Então tem a internet, tem as redes sociais, tem isso que jogam um holofote em tudo. Mas onde eu acho que já existia. Sabe, essa questão de você, a dependência, hoje você foi em farmácia, em fármacos, cara, toda tribo tinha seu pajé. Sabe? Então, o pessoal, os europeus não descobriram a América porque as especiarias eram um negócio nada a ver. Não, sabe? Não era fármaco, mas era uma especiaria, era uma canela, era um cravo, era uma seda. Cara, que aquilo libera, vamos pensar assim, a serotonina, enfim, libera qualquer dopamina no cérebro, o cara só pelo fato ele tá usando. Não é um fármaco, mas faz o mesmo efeito. Tá no cérebro, enfim. Então, eu acho que assim, não é que tá. Acho que só mudou a roupagem. E aí, lembrando aqui um pouco até o Jales, que o pessoal fala assim: pô, nós estamos indo para um mundo de regeneração. Caramba, nós estamos longe da regeneração. Mas, assim, anos-luz, luz é distância, né? Mas, enfim, nós estamos muito tempo longe da regeneração. É só você pegar, olhar assim, da evolução do planeta, quando que a gente mal consegue ter registro histórico dos hominídeos, dos primatas, ou seja, quantos milhares e milhares de anos não se passaram? Então, eu estou ensinando exatamente essa parte. Então, olha, vai lá, só assume, pode no assumir. Neolítico, Então, ficamos 5.000 anos. Então, e no Neolítico, a gente descobriu a agricultura, que foi a grande sacada. Quer dizer, na Pedra Lascada, né, no Paleolítico, que é o que vem antes na pré-história, né, antes assim, da humanidade, né, que a gente está falando a partir do surgimento dos hominídeos e tal, é de 300 milhões de anos até 10.000 antes de Cristo. Pensa quanto tempo, né? E aí, depois, já na Idade dos Metais, já fica 1.500 anos. E agora nós estamos, né, há 2.022 anos, se a gente for levar em consideração o calendário gregoriano. Né? Então, é assim, né? Assim, a gente tá num passo de tartaruga. E eu acho que a grande coisa, a grande enganação é que o espírito acreditou piamente que ia pegar a regeneração, né? A nossa geração acreditou. Não. Olha, não, vai sabe ser. Nada, vai inocente. Ser. Cara, não vai. Entendeu? O negócio está bem distante. E assim, eu acredito também que as coisas. Como o Zé falou e a gente já comentou. Existe mais indignação, existe mais holofote, realmente. Então, acho que as pessoas estão aceitando menos, mas ao mesmo tempo, você vê coisas tão absurdas, né? Assim, no sentido das pessoas saírem do armário, né? E tipo,
pegar a bandeira nazista e colocar na sacada de casa, entendeu? Como se fosse um direito você pegar e falar assim, não, é um direito você ter essa opinião que você pode matar todo mundo, sabe? Então, cara, não é um direito. Porque, como o Zé falou, você pode dirigir, mas você não vai dirigir, não pode dirigir na contramão. Você não pode ser um agente de destruição e de perigo para as outras pessoas, né? No caso do cara que não vai se vacinar, a destruição é dele próprio, né? Então, gente, porque assim, o fato do cara estar ou não na minha presença não vai mudar nada, porque eu tô vacinada. Porém, a gente sabe que, por exemplo, o cara não se vacina, ele pode desenvolver a doença e desenvolver variantes. Esse é o grande cerne da questão, né? Mas, assim, a gente chegou nessa discussão e eu acho que é uma discussão que é necessária, mas que a gente está pensando agora, porque agora a gente tem condições de fazer essa discussão. Porque antes a gente nem essa discussão a gente tinha, entendeu? Não sei, eu acho que a gente está chegando num ponto que não dá mais. Agora a gente não tem mais como simplesmente fechar o olho. É aquilo que eu falo. A gente não é mais. Chega de conscientizar, nós já passamos dessa fase. Agora a gente precisa agir, né? E a ação exige rever coisas. É claro que nem todo mundo está disposto, porque essa coisa de direito e de dever é uma coisa muito enraizada, e como a Carla disse, está muito dentro dessa questão mais prisional, criminal e tudo mais. As pessoas acabam perdendo e não sabem assim que se a gente for pensar na evolução histórica do planeta, a gente foi conquistando muitas coisas, mas a passo de tartaruga, né? Quando os caras vão lá e fazem a declaração lá na França, que vai dar início às primeiras constituições mundiais, aquilo vira uma tragédia, porque os caras simplesmente vão pegar e vão falar assim, ó, vamos enforcar todo mundo, a gente tem direito, enfim. Isso tudo a gente vai aprendendo e vai melhorando e vai aperfeiçoando. E quando o Jairson fala que a Constituição brasileira é linda, ela é mesmo, gente. A forma como era um momento ali que se valorizava. Se a gente não tivesse passado por aquela ditadura toda, a gente não teria as pessoas, mesmo os políticos que estavam ali, que nem eram, a gente não está falando nem da índole moral deles, a gente está falando da vontade e de um ideal que eles tinham ali naquele momento, de falar, não, a gente precisa ter liberdade, vamos garantir isso. A gente precisa mudar muitas coisas? Precisa. Mas a nossa Constituição é uma das melhores, assim, em termos do que foi garantido. É que ela não se executa. Aí são outros 500. Né? Agora, a gente que veio de uma primeira Constituição feita pelo imperador, né, que tinha um poder moderador, e aí depois você vai conquistando, e você vai mudando, e você vai trazendo isso até chegar nessa Constituição, é uma conquista enorme. Só que nós somos o quê? Nós somos imediatistas, né? Isso vai levar um tempo enorme. Então, desde o cara que descobriu lá que ele podia, dentro dos povoamentos ali, dos agrupamentos dos clãs, que ele podia ter poder, porque até então tudo era coletivo, mas se ele tivesse propriedade, ele podia ter poder, e aí ele fala assim, agora é meu direito, e impõe o direito dele, e lasca o dever, né, direito que eu quero dizer assim, entre aspas, né, então a gente é muito equivocado nesse pensamento, acho que a gente ainda tem uma maturidade muito, muito pequena ainda para agora sim a gente está começando a ter esse senso moral para poder discutir e ir um passo além, porque eu acho que a gente não tinha perna ainda para chegar nesse ponto. Então, eu queria pegar um pedaço do que você falou aí, que é isso, por exemplo, você tem o direito desde que você não prejudique ninguém, né? A máxima dos tratados todos
está descrito mais ou menos assim, né? O seu direito termina quando começa o direito do outro, tal. É quase que uma Convenção de Genebra tratou sobre isso. Mas, falando espiritualmente, né, existe ato pessoal que não implique a sociedade, que não implique o seu próximo? Porque, por exemplo, eu estou falando aqui basicamente dos barbitúricos, né? Quando uma pessoa decide se drogar, como é a ênfase que eu estou dando aqui, ela tem o direito de fazer isso pessoalmente, né? E aí eu volto ao cuidado. Se é um direito, você deveria preservá-lo, né? Só que o fato de você usar droga ou definhar por qualquer razão vai implicar naturalmente na vida de outra pessoa, né? Então, por mais que seja assim, é uma decisão pessoal. Não, eu não estou fazendo mal para ninguém, estou fazendo mal só a mim mesmo. Não existe isso de fato, né? Porque de uma forma ou de outra você afeta quem está do seu lado, né? Então você acaba nesse aspecto transferindo uma responsabilidade para o outro ou um dever para o outro que não deveria fazer parte dele, certo? O cara levantou a mão. Vai lá, cara. Quando a Cláudia estava falando que nós somos imediatistas e da nossa história, o que a gente conhece de história, né? O que nós já vivenciamos? Então, se a gente olhar hoje, tudo isso que nós conquistamos, foi através do quê? Como que nós chegamos a ter essa consciência que nós temos hoje? Então, isso é importante a gente pensar, porque assim, a gente não é só imediatista, a gente é acomodado, tendencioso e resistente. Porque a gente tem que sair de uma zona de conforto. Mas como que a gente sai dessa zona de conforto? Quando que o espírito pega e fala, não aguento mais, ele tem que saturar, né? Ele tem que se saturar daquilo para que ele possa melhorar. Mas como que ele chega nessa saturação? Por isso que eu falo que a gente vive muito de criminalidade, a gente precisa de leis. Igual a gente está falando da Constituição, ela é bonita, mas quem que trouxe ela para a gente? As coisas que faz a gente andar, quem é que está trazendo isso para a gente? Com certeza não somos nós, porque nós ainda estamos nessas tendências, nós ainda, toda vez que nós falamos, a gente ainda também repete muitas coisas, porque a gente ainda não consegue abrir os horizontes para novos olhares, porque a gente ainda não vivenciou muitas coisas. Então, são espíritos melhores que vêm para nos trazer isso, né? Quem idealizou, quem pensou, quem escreveu, com certeza já estava muito à frente. Tem pessoas que estão muito à frente da gente. Mas será que a gente está pronto para enxergar? Ou será que a gente está muito lá atrás ainda, a gente não consegue enxergar? Né? Porque, assim, hoje mesmo eu estava lendo sobre educação infantil e o que eu percebo é muito diferente de quando eu estudei há 20 anos atrás. Muito diferente. Porque hoje, eu fico lendo lá, estava fazendo a leitura, e eles trabalham muito socioemocional. Na nossa época que a gente fez magistério, né, Cláudia, não se falava tanto de socioemocional, de psicologia, de problemas, de problemas emocionais mesmo, de raiva, de tristeza, de frustração, de regulação. E não era falado sobre isso para a gente. O foco mais era o cognitivo, era o aprendizado. E agora a escola toda está voltada para isso. Então a gente já percebe uma evolução. Eu achei muito bonito, assim, que como que os educadores estão vendo agora o futuro. Assim, se for seguido aquilo, a gente vai ter um futuro bem melhor. Nós vamos ter um futuro melhor, né? Porque eles estão tirando quase toda a parte material. Então isso já mostra que as novas tendências é do espírito. Né? É do campo emocional, só que como diz no Evangelho, primeiro instinto, depois sensação.
Eu acredito que a gente ainda está nessa caminhada da sensação, né? Que é são as nossas reações. E através disso a gente vai criando leis que vão regulando a sociedade, né? Igual está entrando um projeto de lei onde os pais têm que ajudar mais, os pais têm que ser mais ativos na escola, porque o pai e a mãe trabalham agora, então os dois têm que ser ativos, né? A escola tem que fazer um projeto para que todos estejam bem integrados, pai, mãe e filho, e escola. E antes era só as mães e as escolas. Então a gente vai vendo que vai mudando, as coisas vão mudando. Agora esse tempo, né, que a gente percebe de tempo, igual do paleolítico para o outro e para o outro, a gente vai vendo que vai diminuindo o tempo. Né? A gente não fica tanto tempo num estágio só, porque o espírito vai progredindo, é igual a infância é um período longo, né, para o espírito. E o Allan Kardec fala que a infância vai ser um período bem curto mais para frente, vai diminuindo. E a gente percebe mesmo, hoje as crianças nascem já com o celular na mão, já só falta andar, falar, né? Mas o que eu fico pensando, qual que é o gatilho para a gente poder sair dessa mesmice, dessa tendência, desses conflitos, da gente não querer ser tão resistente? E aí, vocês que são educadores, vocês não acham que isso é reflexo dessa piora do ser humano? Ou seja, agora todo mundo tem TDAH, dislexia, tudo auto-diagnosticado, né? E aí chegou num ponto tal que, talvez, isso é uma percepção, a educação teve que se posicionar em relação a isso para tratar esse aumento de distúrbios existentes. Eu acho que são vários fatores que influenciam nisso, né? Por exemplo, quando a gente fala, a Carla fala da questão da Constituição e dos espíritos que já estavam mais avançados para escrever, a gente não. Talvez esses espíritos, eles não sejam, não tenham nem, não seja uma questão total, né? O cara é master, mega tal, mas ele passou por uma situação onde esse direito que ele tinha foi tolhido. Então, ele teve uma experiência que fez com que, lógico, que justamente com todo o conhecimento, porque precisa ter conhecimento jurídico, enfim, o Jairson está aí para nos ajudar nesse sentido. Mas o cara passou na pele aquilo, é aquela coisa de vestir o sapato do outro, a sandália do outro. Né? Então ele vestiu, ele sentiu que é horrível você ser tolhido, você ser torturado, você ser, enfim, todos os horrores. E aí ele foi lá e pensou, não, vamos fazer uma coisa que não permita que isso aconteça mais. Enfim, essa era a ideia lá, naquele momento. Mas ele precisou passar por essa privação para ele poder entender que aquilo era importante. Então, a experiência, ela vem ensinar. No caso das crianças e da educação hoje, nós estamos falando de uma... Nossa geração foi uma geração reprimida. A gente não era olhar, não se olhava, né? Tanto para essas crianças, né? Fala assim, hoje não se olha para criança, olha, mas evidência. É lógico, tem um monte de coisa ali que precisa ser melhorada, mas primeira vez você entende que a criança ela tem sentimentos, ela tem, né? E por conta de um desequilíbrio social, e aí entram N fatores, você vai falar das questões, pode falar das questões econômicas, você pode falar das questões, porque eu trabalhei tanto em lugares muito, muito, muito pobres, como hoje eu trabalho para a elite. Os problemas de carência afetiva são os mesmos. Então, assim, a criança, ela tem mais espaço, talvez, para reproduzir aquilo que não está bom para ela. Né? Então ela acaba tendo um espaço maior para mostrar. Então ela antigamente uma criança que demonstrasse uma agitação muito grande, ela era castigada, ela era retirada da sociedade. Gente, deficiente até 20 anos atrás era escondido.
né? Hoje você vê as crianças e assim, as crianças convivem, as crianças ajudam, as crianças aceitam, as crianças entendem. Então, assim, o Joãozinho, que é gordinho, ele sofre muito mais bullying do que o cara que tem alguma deficiência, porque eles entendem e eles protegem sim isso, né? Nesse momento, houve um momento que não. Na nossa época, gente, quando que a gente viu um cadeirante numa escola? Quando que a gente viu um PC? Quando que a gente via, né, um deficiente intelectual? Não ia, não fazia, não estava junto, não era integrado, as pessoas não viam. Então, assim, hoje o foco está nisso. Então, é normal que isso vá aparecer. Né? E a gente precisa discutir sobre isso sim, porque existe um exagero grande, existe uma medicação absurda, né? Criança que não precisa ser medicada, precisa ser educada, mas isso é um processo, e é um processo que a gente começou assim, porque até então, como a Carla falou, não se falava de inteligência emocional, não se falava de questões psicológicas. Aí vem os psicólogos na década de 90 e fala assim: olha, seguinte, gente, a gente não pode contrariar a criança. Mas não era bem isso que eles estavam dizendo, mas foi bem isso que os pais entenderam. E aí eles pegaram e simplesmente deixaram fazer tudo. Só que aí é aquilo que eu sempre falo, é a curvatura da vara. Você vai até o ponto que você fala, cara, não dá, não é isso, para a gente poder voltar e achar o equilíbrio. E aí você vê que muitos pais não colocaram limites, não fizeram educação. Então a gente era extremamente, os pais eram extremamente rígidos, que a gente não podia fazer nada, né? Que a gente era castigado fisicamente e também verbalmente. E essa geração vem sem nada, porque simplesmente o cara não quer que o filho dele passe pelo que ele passou. Só que ele não tem um modelo e também não está interessado em saber. Né? E ele precisa trabalhar, e ele precisa. E aí vão terceirizar a escola? Agora perceberam que, peraí, precisa ouvir uma pandemia para eles verem que as crianças, elas, né? Porque você cansava de dizer, olha, seu filho, amiguinho, lá na sala de aula, ele dá problema. Não, mas ele não é assim. Meu filho não é isso. Só que quando a criança ficou em casa, que o pai teve que ajudar ela lá, ele viu que era exatamente aquilo que já tinha sido falado. Entendeu? Então agora está se voltando para essa questão. Então, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A experiência, viver essas experiências, faz com que a gente mude a nossa opinião. E aí a gente começa a transformação. Eu acho que é isso que a gente está passando hoje, sabe? Passando a experiência, só que nós demos um azar lascado, né, gente? Que nós viemos naquele momento da experiência mesmo, né? Azar não, né? Eu tô brincando, mas assim, porque realmente tá difícil, gente, tá difícil. Ser educador, então, olha, esse realmente, eu estava lá tacando pedra em Jesus, com toda a certeza do mundo.